O que eu quero colocar para o senhor é o seguinte, fazer uma provocação ao senhor. Claro, claro. Todos que romperam com o líder da direita, Jair Bolsonaro, não tiveram, sob o ponto de vista da política, não tiveram êxito. Nós Sim, temos exemplo de Joyce Hasselmann, sim. Alexandre Frota, Wilson Witzel, João Dória, eu poderia passar aqui à tarde, citando vários nomes. Eh, Como é que o senhor, ao analisar esse contexto, acha que vai ter êxito rompendo com o Bolsonaro e se mantendo um político de direita nas próximas eleições? O senhor acha que o senhor vai ser, reprovado nas urnas? Ô, Marco, me deu uma prova de que eu rompi com Bolsonaro. Olha O só, senhor não deixa eu acha te que contar quando aqui o uma senhor faz coisa. uma crítica a Bolsonaro, ele, olha só. sendo aliado a ele, no Isso, momento vamos que ele lá. parte para os Estados Unidos, o senhor vem a público e diz que é um ato de covardia, Mas, isso mas, não é isso ô não seria Marco, um indício de que o senhor está querendo romper? Marco, olha só, o pastor Silas Malafaia, que eu tenho um profundo respeito, carinho, e eu cito aqui com muito respeito, rompeu com Bolsonaro, traiu Bolsonaro quando já emitiu opiniões contrárias a Bolsonaro, críticas a Bolsonaro, não, Mas o não. pastor Silas, deputado, ele não disputa eleição. Ah, muito bem. Aí é que tá. Se alguém está esperando que eu seja um hipócrita com medo de perder voto, aí não sou eu. Esse não é o Ottoni. Quando eu disse que o presidente Bolsonaro, se ele viajasse, você leu aí a matéria, mas só que ela não está completa. A minha declaração foi: se o presidente Bolsonaro fizer essa viagem sem falar com os patriotas que estão na porta dos quartéis, isto será um ato de covardia que beirará a covardia. Eu liguei para ele antes, eu falei com ele antes. Aliás, eu tentei falar com ele, só que a assessoria não deu acesso. Por quê? Porque eu queria dizer a ele o seguinte: presidente, o senhor não pode viajar sem dar uma declaração. O senhor tem que falar para os patriotas. Eles estão na porta desses quartéis, aguardando o seu comando, aguardando a sua voz. Tanto que ele fica, adia a viagem para falar primeiro com esses patriotas, não é? E que eu lamento que naquele momento ele podia ter dito: olha, perdemos as eleições, vamos nos reorganizar, saiam da porta desses quartéis e vamos lutar de outra maneira, tá certo? É a única coisa que eu realmente lamento. Agora, falar que isto é romper com o presidente Bolsonaro, vamos lá. Eu posso ter criticado o presidente Bolsonaro, mas defendo os mesmos princípios e os mesmos valores do presidente Bolsonaro, O senhor coisa não que ele rompeu defende até agora. o senhor não rompeu com Bolsonaro na sua avaliação? Oi? Na sua avaliação, o senhor não rompeu com Bolsonaro? Não, eu romper com Bolsonaro, olha só, se romper com Bolsonaro significa opiniões divergentes do Bolsonaro, significa falar coisas que o bolsonarismo não diz, então eu já estou separado da minha mulher. Eu estou aqui em casa, mas eu estou divorciado dela então. Porque o que eu mais fiz ao longo desses 28 anos de casado foi divergir com ela e ela comigo, e eu continuo casado. O que me une a Bolsonaro não é a bajulação. O que me une a Bolsonaro são as pautas. Eu fui vice-líder do presidente Bolsonaro. Eu desafio alguém me mostrar um cargo que eu tive nesse governo Bolsonaro. Eu não tive, eu não quis ter. Por quê? Porque eu entendia que ou eu tinha a confiança do presidente Bolsonaro, ou eu tinha os benefícios do governo Bolsonaro. Eu abri mão desses benefícios, porque o que me uniu e o que me une até hoje a Bolsonaro não é a figura do Bolsonaro humana, mas é o que Bolsonaro representa enquanto direita e enquanto conservadorismo. Por isso eu não posso romper com Bolsonaro, porque romper com Bolsonaro significa romper com as ideias de Bolsonaro. Mas eu acho que eu posso criticar o homem Bolsonaro, a pessoa Bolsonaro, e continuar respeitando como líder. Assim como eu já critiquei meu falecido pai e continuava respeitando ele como pai, Marcos. E mesmo quando o senhor é oposição
ao candidato dele, no caso, o Alexandre Ramagem, no Rio de Janeiro. Mesmo o senhor sendo oposição ao indicado por Bolsonaro no Rio de Janeiro, o senhor E- ainda assim acha que não é rompimento? Então vamos lá. Fui eu que protocolei a ação que derrubou o candidato que Bolsonaro indicou para o governo do estado do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel. Eu protocolei Eu protocolei na PGR, por isso é que o Wilson Witzel caiu tão rápido. E aí, eu traí Bolsonaro porque ele que indicou o Wilson Witzel. Ele é que indicou Cláudio Castro. Ou seja, será que tudo que Bolsonaro indica é bom para o meu estado? É bom para a minha cidade? Então, a questão toda é esta. O fato de eu discordar do presidente Bolsonaro e não apoiar. Outra coisa, ninguém me pediu apoio. Olha, em nenhum. Eu sou um parlamentar de 160 mil votos, quase. Eu sou o mais bem avaliado e por 2 vezes, o parlamentar evangélico mais bem votado do estado do Rio de Janeiro. Ninguém me pediu voto para o Ramagem. O Ramagem nunca me procurou pedindo apoio. O senador Flávio Bolsonaro, a quem eu respeito também, nunca me pediu voto. Por quê? Porque acha que eu faço um movimento de boiada. Não, minha gente. Pelo amor de Deus. Nós precisamos entender o que a esquerda já entendeu há muito tempo. E é o que Jesus ensinou, Marco, Monique. Uma casa dividida se autodestrói. Se autodestrói, não gosta do Ottoni, não gosta das opiniões do Ottoni, não tem problema. Agora, falar que Ottoni é governista, falar que o Ottoni agora é Lula, que o Ottoni agora é PT, é de uma covardia tremenda, tá certo? Agora, eu respeito aqueles que acham que eu sou um traidor do presidente Bolsonaro. Olha, um dia eu até poderei trair Bolsonaro, mas eu jamais vou trair a minha consciência, porque é com ela que eu durmo e é com ela que eu acordo. Deputado, o senhor acabou de nos responder, né, que o senhor não considera que houve um rompimento com Jair Bolsonaro. O senhor consegue nos dizer se da parte dele é Posso só aqui considerado esse fechar aqui essa rompimento? janela rapidinho, porque está entrando aqui um barulho? Rapidinho. Tudo Deixa eu só bem, fechar aqui. Isso. Pronto, fechei a janela. Desculpa, Monique. Nada, imagina. tudo bem. Fala agora. Deputado, o senhor nos respondeu que não considera que houve rompimento com Jair Bolsonaro. O senhor consegue nos dizer se da parte de Jair Bolsonaro houve esse rompimento? Se ele considera que a sua atitude foi um rompimento ou não? Isso, olha, essa é uma boa pergunta que vocês precisam fazer a ele, ao presidente Bolsonaro, tá certo? Da minha parte, não houve rompimento Eu digo em com os relação ideais. a contato de vocês, a relacionamento de vocês, se ainda existe de 2022 para cá. Olha só, eu não tenho ligado para o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro também não tem me ligado, tá certo? Antes desse processo, também eu já não ligava para ele, porque eu só ligo para alguém quando eu preciso falar com alguém alguma coisa, tá certo? Ou se for aniversário, alguma coisa assim. Eu não fiz contato com o presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro não fez contato comigo. Agora, se o presidente Bolsonaro declarar que está rompido comigo, não tem nenhum problema. Eu vou continuar defendendo o presidente Bolsonaro naquilo que eu acho que ele é digno de ser defendido. E não vou defendê-lo naquilo que eu tiver crítica oposta. Eu sempre me comportei assim, minha gente. Sempre me comportei assim. Agora, minha querida Monique, deixa eu só dizer aqui uma coisa. Eu não vou te perguntar, porque quem está sendo entrevistado sou eu. E nem vou perguntar para o Marcos, porque quem está sendo entrevistado sou eu. Alguém tem dúvida de que Lula não ganhou, que quem perdeu fomos nós? Alguém tem dúvida de que os erros que o presidente Bolsonaro cometeu, às vezes falando o que não tinha que falar, dizer o que não tinha que dizer, comprometeu o resultado eleitoral também? Portanto, minha gente, não admitir que Bolsonaro, enquanto ser humano, ele também falha, ele também erra. O Ottoni também falha, também erra. E que grandes amigos podem discordar. Não admitir isso,
aí é loucura. Sim, mas o senhor citou que um reino dividido, ele não subsiste. E o senhor, enquanto aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, vir a público e fazer uma crítica, num teor como esse, o senhor não acha que o senhor está dividindo a casa? Que crítica? Que crítica? Eu sei, Marcos, que você está, obviamente, como excelente repórter que você é, fazendo perguntas Sim, provocativas, esse é o seu papel. sim. Agora, vem cá, que críticas são essas que eu faço que pode provocar essa divisão? O homem que eu amo, chamado Jesus, que disse que um reino dividido não prospera, olhou para o apóstolo Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Ou seja, Jesus olhou para Pedro e disse: você é Satanás agora na minha vida. E aí? Estava dividido o reino? Não. Jesus estava fazendo uma crítica pontual a Pedro, ao comportamento de Pedro. Paulo, enquanto Saulo, divergiu duramente de Pedro, apontando o dedo na face de Pedro. E ele escreve esse relato em Gálatas. E eu lhe pergunto, o reino estaria dividido ali? Não. Foram opiniões dadas divergentes, mas que não necessariamente divide o reino. Pelo amor de Deus. Então, eu entendo que, se querem me cercear o direito de ter opiniões, eu quero avisar que o meu cérebro não está à venda.